amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Para mim é um prazer mais uma vez poder estar aqui para gravar mais um conteúdo relevante da Palavra de Deus. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, pois Deus tem uma palavra para você. Este canal tem um papel relevante de transmitir a palavra de Deus, puramente a Bíblia Sagrada. O meu compromisso é em transmitir a palavra de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no canal certo. Ative o seu sininho para você receber as novas notificações. Toda semana posto conteúdo relevante da palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus. Venha comigo no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Hoje o tema é um pouco difícil de ser conduzido, mas é necessário falarmos sobre o inferno. Hoje eu quero falar sobre a realidade do inferno. Eu sei que muitos não têm evitado falar sobre este tema, mas como pregador, como ministro da palavra de Deus, como ministro do Evangelho, o meu papel é chamar a sua atenção para essa realidade tão dura, tão cruel, que aguarda os ímpios. Mas para você que é salvo, fiel em Cristo Jesus, há uma grande salvação reservada para os fiéis. Eu quero falar sobre a realidade do inferno. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que quem vai para o inferno, ele é um maldito. Quem vai para o inferno é um maldito. Observe que o texto diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos. O mesmo Deus, o mesmo Senhor, de graça e de amor e de misericórdia, o mesmo Senhor que disse: Vinde bendito, o mesmo Senhor que disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Neste dia, Ele vai estar batendo o martelo e decretando a sentença: Apartai-vos de mim, maldito. Isso mesmo, o papel do pecado é afastar o homem de Deus. O pecado causou 3 mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Observe que quando o homem se afasta de Deus, ele morre. E este é o papel do pecado. A Bíblia nos afirma que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aqui nós temos a convicção, a certeza plena que o homem que vive no pecado, ele está morto espiritual. E se ele continuar neste caminho de pecado, ele receberá a morte eterna. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 14 diz: A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. No livro de Salmos 9, versículo 17 diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Apesar de muitos achar que o inferno é uma farsa, que o inferno é uma lenda, que o inferno é uma ficção, o inferno é real. Quero dizer para você que é crente, que não está um pouco com a vida espiritual em ordem. Coloque em ordem, porque o inferno é real. E você que ainda não fez a sua decisão a estar com Cristo, faça, porque o inferno é real. E quem vai para o inferno, ele é um
amaldiçoado. A maior da maldição. Toda maldição que alguém enfrentar nesta vida, Deus pode quebrar. Mas esta maldição, ela é irrevogável, porque é a morte eterna, é a separação do homem de qualquer esperança de um dia se encontrar com Deus. Então a chance que temos de nos encontrarmos com Deus é hoje. Então não perca a sua oportunidade. Uma segunda lição que eu aprendo nesse texto é que será um sofrimento eterno. Observe que apartai-vos de mim, e diz assim, apartai-vos de mim, maldito, e a segunda parte diz, para o fogo eterno, para o fogo eterno. Agora entenda, a expressão aqui, fogo eterno, é exatamente isso que você entendeu. É um fogo que nunca se apaga, nunca faltará combustível no fogo do inferno, porque a ira de Deus é que mantém o fogo do inferno aceso. O inferno propriamente dito, chamado de lago de fogo, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Veja que realidade tão cruel, que o texto de Mateus 25 fala do inferno 3 vezes. No capítulo 25, no versículo 41, aparece a palavra fogo eterno. No versículo 30 diz assim, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. As trevas, o inferno é um lugar de treva, um lugar de dor, um lugar de agonia constantemente. No versículo 46, ele vai dizer, irão para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. De que lado você quer estar naquele grande dia? Do lado do justo ou do lado do ímpio? Do lado do justo é o vinde bendito de meu Pai para o reino, e do lado do ímpio é a perdição eterna. Uma terceira lição que eu aprendo nesse texto é que o inferno não foi criado para os homens. Isso mesmo, o inferno não foi criado para os homens. O inferno foi criado para Satanás, para o diabo e os seus anjos. Os anjos caídos, os demônios. O inferno foi preparado, foi ajustado para Satanás e os seus demônios. Para o diabo e os seus anjos não existe oportunidade de salvação, mas para você, meu amigo, o homem só vai para o inferno se ele quiser, se ele decidir. Para Satanás, não, a sentença do diabo já foi batida. Para ele sabe que está perdido, e o que é que ele quer? Ele quer ganhar seguidores, ele quer levar a maior quantidade, quanto mais pessoas que ele arrebanhar para o inferno, para ele será melhor, para ele não se sentir sozinho. Mas o diabo já está decretado ao inferno. Ainda hoje não está lá, mas um dia ele será lançado no lago de fogo com todos os seus demônios e os ímpios, e o homem que rejeitou a Jesus a vida inteira será lançado junto com ele. Mas o inferno não foi preparado para os homens. O texto diz claramente, para o diabo e seus anjos. Isso mesmo, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus disse claramente, de todas as árvores comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerás. Agora entenda, quando Adão pecou, ele fez uma parceria com Satanás. Quando o homem vive uma vida de pecado, ele está em parceria com Satanás. Agora,
O homem, quando ele pecou, ele fez uma parceria com Satanás, e agora o diabo, agora Deus estará lançando junto com Satanás os seus aliados. Entenda, o inferno não foi feito para o homem foi feito para estar plenamente com Deus na vida eterna. Agora, quem rejeitar Jesus como Salvador, esse será lançado no inferno. João 3,16 afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas os que rejeitarem esta vida eterna, só resta para ele condenação eterna. Então entenda, o inferno não foi preparado para os homens, foi preparado para Satanás, foi criado para Satanás. Mas os homens, os ímpios escolherão ir para lá, e Deus não terá outra decisão a tomar, a não ser lançar os ímpios no inferno. Tem muita gente dizendo por aí que Deus odeia ou ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus abomina tanto o pecador quanto o pecado. O homem que insiste em viver pecando, Deus abomina tanto o homem quanto o pecado. E podemos observar, a palavra de Deus diz claramente que aquele que crê no Filho, João 3,36, que quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Isso é indiscutível. Então entenda, Deus ama o pecador, sim, mas ele rejeita o pecado, sim, mas se o homem permanece rejeitando a Deus, ele vai ser odiado por toda a eternidade. Agora, entenda uma coisa, o homem não irá para o inferno pelo adultério que ele comete. O homem não irá para o inferno pelo furto que ele comete. O homem não irá para o inferno pelos crimes que ele comete. Não. Se ele se arrepender, ele será salvo. O homem irá para o inferno pelo único pecado: rejeitar a Deus. Ele irá para o inferno. Ele pode nunca ter praticado os crimes mais bárbaros dessa terra. Ele pode ter vivido uma vida como um santo. Ele pode ter vivido uma vida como um justo, não ter praticado nada disso. Mas se ele no seu coração rejeitar Jesus, rejeitar o plano da salvação, isso basta para ele ser lançado no inferno. Então entenda, meu querido, decida estar com Cristo hoje, agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu quero orar por você. Altíssimo e eterno Deus, como ministro da sua palavra, preguei mais uma vez a sua palavra, porque o meu compromisso é com a sua palavra. Se alguém vai dar like, se alguém vai curtir, se alguém vai gostar, eu não tenho nada a ver. Meu compromisso é com a sua palavra, para que naquele grande dia eu não venha a ser cobrado de que eu não falei deste tema. Que o Senhor desperte no coração do meu amigo a chama, a decisão por ti, que ele venha te reconhecer como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe.